Acompanhamos os principais desdobramentos na busca por Keita Scott. A polícia da Filadélfia está vasculhando uma área em conexão com o desaparecimento da garota. A jovem de 23 anos disse a amigos e família que recebia ligações de assédio de um desconhecido. Dias depois, ela desapareceu e não foi mais vista desde então. Ninguém recebeu uma ligação dela. Sabemos que o telefone dela não está mais em funcionamento. Muito do que fazemos é seguir as evidências e as informações das testemunhas. Algumas dessas evidências nos levaram a esta área. Segundo a Fox 29, na Filadélfia, a polícia isola uma área da cidade. Eles afirmam que as evidências os levaram até lá. Este é o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Bem, definitivamente chama a atenção quando a polícia da Filadélfia diz que este caso os deixa mais preocupados do que o normal, que pode ser mais do que apenas um caso de pessoa desaparecida. Ainda há muito que não sabemos, mas a busca agora é por Keita Scott, de 23 anos. Novamente, ela é da Filadélfia e ela desapareceu depois de dizer que estava recebendo algumas ligações suspeitas e de assédio que vinham de um homem ou de um grupo de pessoas. Na sexta-feira de manhã, a polícia da Filadélfia isolou um arboreto que aparece como um grande espaço verde no mapa da cidade. Fica a cerca de 1 hora a pé ou 10 minutos de carro de onde Keita Scott foi vista pela última vez, um asilo, onde ela trabalharia no turno da noite. Veja mais do que a polícia afirmou hoje cedo, segundo a Fox 29 da Filadélfia. Até agora, nada foi encontrado que esteja relacionado à investigação. Encontramos algumas roupas que não sabemos se têm relação, mas foram recolhidas para análise. No momento, fazemos tudo o possível e tentamos isso em investigações de desaparecidos. Fazemos tudo o que podemos para garantir que seguimos todas as pistas. De novo, Keita Scott contou à família e aos amigos que estava recebendo ligações de assédio nos dias que antecederam seu desaparecimento. Eram de um homem ou de um grupo de pessoas que ela não conhecia. A polícia disse que esse detalhe os deixou preocupados. Panfleto de pessoa desaparecida com foto de Keita. Ela mede 1,68 metros e pesa cerca de 54 quilogramas. Ela foi vista pela última vez em 5 de outubro, quase uma semana atrás. Oi, pessoal. Meu nome é Keita. Este é um vlog do canal do YouTube de Keita Scott, jovem de 23 anos formada recentemente na Penn State. Ela é empreendedora em ascensão, ativa nas redes sociais e criadora de conteúdo. E, segundo relatos, ela também competiu no concurso Miss Pensilvânia, Estados Unidos da América, durante o verão. Pessoa sociável, próxima da família e trabalhadora. Então, realmente, não faz nenhum sentido o motivo pelo qual ela desapareceria, especialmente porque, segundo a família, ela não tem histórico de fazer coisas assim. A polícia da Filadélfia afirma que ela sumiu na noite de 5 de outubro. Keita trabalhava nesta casa de repouso no noroeste da Filadélfia, a alguns quilômetros de sua casa. Ela trabalhava no turno da noite lá. A mãe dela foi a última pessoa a vê-la. Era por volta das 9h50 da noite, antes de ela entrar para o turno das 10 horas. Pelo que nos disseram, nada parecia estranho ou suspeito sobre Keita antes dela sair para o trabalho. Mas a polícia diz que ela não terminou o turno, que deveria ir das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Segundo a Fox, veja o que a polícia relata. 29 na Filadélfia. Nós sabemos que ela realmente chegou ao trabalho. Ela trabalha em um asilo próximo, porém, nós sabíamos que ela saiu antes de terminar o turno. Detetives vasculham o bairro por imagens, entrevistam amigos e familiares e analisam dados do celular. A polícia informa que o celular da Keita está aparentemente desligado. Além disso, é estranho considerando o quanto ela é sociável e ativa online. A polícia está dizendo que está analisando as contas dela nas redes sociais, investigando que tipo de conversas ela poderia estar tendo no momento em que desapareceu. Agora, você pode ouvir que o fato de ela ter saído para o turno dela pode soar como se fosse algum tipo de desaparecimento voluntário. Mas a polícia diz que está preocupada que isso seja mais do que isso.
Nos dias anteriores ao seu desaparecimento, a senhora Scott contou à família e aos amigos que pessoas desconhecidas ou uma pessoa desconhecida vinham a assediando por telefone. Estamos investigando e buscando mais informações. Queremos que o público observe atentamente a foto da senhora Scott. Aqui está a foto mencionada pela polícia e divulgada ao público. Não sabemos os detalhes sobre o que foi dito nessas ligações telefônicas de assédio, o que tornava essas ligações assediadoras, mas sabemos que ela falou sobre isso dias antes de desaparecer e que ela não sabia quem era a pessoa do outro lado da linha. Ela não sabe se era apenas uma pessoa ou várias pessoas. A polícia diz que está tentando descobrir isso agora. A polícia também diz que foi logo após ela começar o turno que ela saiu daquela casa de repouso. Então, ela chega ao trabalho às 10 da noite. E pouco tempo depois disso, ela sai, e é aí que ela desaparece. Agora veja o que a polícia disse quando foi questionada se acha que Keita Scott está em perigo. Neste momento, tudo o que posso dizer é que uma garota de 23 anos não é vista há 4 dias. Existe isso. Ela explicando para a família que vinha sendo assediada por uma pessoa ou por várias pessoas por telefone. Então, nós realmente estamos preocupados mais do que o normal. Mais uma vez, pedimos ao público que observe atentamente a foto da senhora Scott e nos informe se a viu. Se você ou alguém souber onde está Keita Scott, de 23 anos, entre em contato com a Polícia da Filadélfia, pelo número 215.686, TIPS. Junte-se a nós agora para falar mais sobre isso como pessoas desaparecidas. O investigador particular Steve Fisher, é sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Enquanto gravamos, sabemos que a polícia da Filadélfia está fora deste arboreto. Fica a cerca de 1 hora de caminhada de onde Keita Scott trabalhava neste asilo. Nós não sabemos, no momento em que estamos gravando isso, por que a polícia da Filadélfia está aqui, mas eles disseram que é em relação à busca por ela. O que você está pensando agora enquanto tentamos entender o que aconteceu? Bem, certamente não é uma progressão natural da busca que eles estavam fazendo, então algo os trouxe até aqui com certeza. Seja por câmeras de vigilância ou por uma pista considerada forte, algo os trouxe até aqui. E olha, é muita gente. Trouxeram cães farejadores e o FBI também está lá, aparentemente. Até agora eles não encontraram nada, mas algo em particular os trouxe até aqui, porque isso não era uma etapa planejada da busca. Eu não acredito que fosse. Bem, então ela estava no noroeste. Ela está no noroeste da Filadélfia. E você sabe, essa é uma área urbana. Quero dizer, imagino que existam câmeras que, você sabe, em comparação, eu sei de algumas buscas que conversamos, tipo, em lugares rurais, onde você simplesmente não sabe para onde a pessoa foi. Tipo, parece que na Filadélfia seria uma cidade onde você conseguiria meio que rastrear para onde ela estava indo quando saiu desse asilo. Bem, como ouvimos, aparentemente não há câmeras na casa de repouso, o que me surpreende muito. É uma casa de repouso para pessoas com problemas de memória. Você pensaria, poxa, se tivesse câmeras em algum lugar seria aqui, mas aparentemente não há câmeras. E nisso, sabe, eu sei, a polícia demonstrou certa frustração por não ter conseguido encontrá-la. E lembre-se, isso aconteceu, sabe, tarde da noite. Você está usando câmeras infravermelhas, por isso não obtém imagens como as diurnas. Mas algo teve que ter sido acionado ali perto do arboreto, ou onde a busca está acontecendo agora para trazer esse tipo de presença. Porque eles organizaram a busca, sabe, rapidamente, né? Então ela pode ter sido encontrada. Pode ter sido por, sabe, tipo uma câmera de trânsito, uma câmera de segurança pública ou algo assim no arboreto. Ou pode ter sido só uma pista informada de alguém que eles entrevistaram ou acham. Porque eu penso nessas ligações de assédio que, Keita Scott disse que recebeu alguns dias antes de contar à família e amigos. E chegou ao ponto em que eu acho que foi algumas, sabe? Definitivamente chamou a atenção quando a polícia da Filadélfia disse que havia mais preocupação do que o normal. Essas foram as palavras exatas que eles usaram. Como descobrir? Mesmo com o telefone dela desligado. Como você pode descobrir quem poderia estar ligando para ela? Então, cada uma das operadoras de telefone tem um
Departamento de Aplicação da Lei, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma base exógena de emergência, eles conseguem informações sem mandado. Só precisam prometer entregar um mandado em até 72 horas. Então, mesmo que seja um número bloqueado chegando na central, a operadora consegue identificar. Sabe, muitas coisas, inclusive, eles podem revelar esses números. Então, eu acho que em poucas horas eles já deveriam ter esses dados para saber se ela realmente estava recebendo ligações. Escuta, o chefe de polícia que deu a entrevista coletiva parecia realmente preocupado. Eu fico me perguntando se ela está recebendo ligações de assédio, sabe? Por que ela sairia daquela instalação? Vamos supor que alguém estava assediando ela, dizendo, venha para fora. Ou talvez nem fosse assédio, só pessoas desconhecidas passando e dizendo isso. Por que você? Por que você sai daquela instalação onde está trabalhando? E também, por que você leva seus eletrônicos com você? Então, sabe, eu acho que isso definitivamente está sendo investigado, precisa ser investigado. O FBI está envolvido agora, e eles têm as melhores equipes que existem para analisar esse tipo de coisa. Mas acho que eles não podem perder o foco. Porque outra coisa estava acontecendo na vida dela, que talvez ela só quisesse se afastar, e agora isso virou uma coisa tão grande que ela sente, tipo, o que eu faço agora? Como eu, sabe, reapareço sem que isso pareça um sequestro ou algo assim? Porque, sabe, ela é jovem e acabou de sair da faculdade. E quem sabe, às vezes as pessoas só querem sair um pouco e aí essas coisas acontecem. Vimos mesmo com Hana Kobayashi, sabe? Eu penso nessa família. Primeiro, você vê Keita Scott. Ela parece uma empreendedora em ascensão, muito ativa nas redes sociais para construir uma marca. Pessoa inteligente, formada pela Penn State. Ela trabalha à noite em um asilo para ajudar a pagar a faculdade, segundo a família. Isso mostra a determinação de alguém. Com que frequência, ao buscar uma pessoa desaparecida, você percebe isso? Eles nunca fizeram algo assim antes, porque há alguns desses casos de pessoas desaparecidas em que existe esse padrão de alguém que já fugiu no passado. Quero dizer, com que frequência é como esse tipo de fuga voluntária para se afastar de alguém que amanhã vê, antes de ir trabalhar, tudo está bem, mas de repente ela desaparece. Sim, então, se é uma grande mudança nos hábitos normais deles, isso é preocupante. Sabe, como você disse, tem pessoas que têm esse costume de fazer isso. Às vezes acontece, geralmente com pessoas mais jovens. Às vezes é porque algo está acontecendo em casa, ou às vezes é para chamar atenção, seja lá o que for. Mas aqui temos, acho que, um jovem de 23 anos e se isso não for um hábito que, pelo que li, não estou no caso, mas isso não faz parte do passado dela, então é preocupante. Mas se eu estivesse envolvido como investigador, eu realmente conversaria com os pais, certificando-me de que não havia algumas pistas sutis ali, que talvez ela estivesse sob mais pressão, talvez agora que a escola acabou, ela se formou e sente meio que o peso do mundo para sair e começar a vida dela. Talvez ela estivesse sob mais pressão do que eles realmente estão considerando. E olha, as pessoas lidam com isso de maneiras diferentes. E também, olha, é algo que precisa ser levado em conta, porque tudo precisa ser considerado. Essa idade, sabe, para as mulheres é a idade de início de certas, sabe, doenças mentais, sabe, coisas como bipolaridade e esquizofrenia, quando a paranoia começa a aparecer. E talvez, sabe, isso precisa ser investigado, se aquelas ligações eram reais ou não. Nos homens, geralmente é aos 26, 27 anos, mas nas mulheres é aos 22, 23, 24 anos que isso começa a acontecer. Então eu exploraria tudo só para garantir que eles não fiquem focados demais nisso. Será que alguém estava assediando ela e a sequestrou? Porque talvez seja algo mais simples e talvez precise haver algum apelo para ela através da mídia. Tipo, ei, você não está encrencada. Se você só precisava sumir um pouco, saiba que você tem um ambiente seguro para voltar e não vai ter problema nenhum, esse tipo de coisa. Se o FBI ou a Polícia da Filadélfia, que também possuem muitos recursos, ao acessar o perfil de mídia social de alguém,
é possível ver com quem a pessoa troca mensagens diretas. Tipo, se tivesse alguém nas mensagens diretas dela com quem ela estava se comunicando, isso também vem junto com as informações que eles conseguem? Sim, então, de novo, quando você recebe essa informação do departamento de emergência, do departamento de polícia, ela vem em formato de banco de dados e mostra todas as mensagens. E embaixo mostra se foi deletada, sim ou não. Você consegue ver até as mensagens apagadas. Se você está mandando mensagem para alguém e deleta uma foto ou deu um texto, você acha que sumiu, mas não sumiu. Agora, se for um aplicativo criptografado, aí é outra história. Porque se você está conversando no Telegram ou algo assim, aí pode ser bem diferente. A menos que consigam descobrir quais são as senhas dela e aí podem acessar de outro dispositivo. Mas isso depende se alguém tem, e as chances são de que provavelmente ninguém saiba as senhas dela. Se não fosse assim, eles já teriam acessado, né? Imagino. Mas eles definitivamente podem acessar DMs normais, mensagens apagadas e coisas do tipo. E as operadoras de telefone, elas também conseguem ver as mensagens de texto por até 90 dias. Então estamos dentro desse período em que eles não só verão que houve uma troca de mensagens, mas também poderão ver o conteúdo delas. Só olhando para o mapa aqui, entre o asilo, no noroeste da Filadélfia, e o arboreto, que a polícia está procurando agora, enquanto gravamos isso na região de Germantown, na Filadélfia. É como uma caminhada de 1 hora, quase indo em direção ao centro da cidade, se as pessoas conhecem. Indo nessa direção, mais para o coração da Filadélfia, é a direção que ela está indo. Então, provavelmente, seria para o leste. O que mais te chama a atenção nisso? Seria uma caminhada de 1 hora ou 10 minutos de carro à noite. No entanto, se ela está, se isso é algo em que eles conseguiram rastreá-la até essa área, o que te chama a atenção nisso? Eu não sei, essa é difícil. Perguntaria novamente à família. Isso tem algum simbolismo para ela? É um local familiar? Sabe, eu não sei se ela tem alguma crença espiritual ou algo assim, mas isso é preocupante. Sabe, tão tarde foi só aquela caminhada de 1 hora. Mesmo que ninguém tenha atraído ela para fora, essa pessoa que estava assediando, seja lá quem for, ela ainda poderia encontrar alguém mal intencionado nessa caminhada. Sabe, fica a 1 hora de distância. E então também, por que você está indo lá? E algo fez com que eles pensassem que, sabe, ela estava por aquela área. De novo, à noite, com câmeras de vigilância, você receberá imagens em infravermelho. Então também é fácil identificar alguém errado. Pode ter havido outra pessoa naquela área e eles não têm certeza. Mas eles vão usar todos os recursos nisso, se for o caso. Em muitos desses casos, também tentamos entender o ocorrido. Em casos de desaparecimento, é fundamental que a pessoa seja encontrada e retorne em segurança para seus entes queridos e família. Mas aí, quando você pensa nas ligações telefônicas de assédio, é uma atividade simplesmente bizarra. Parece que ela chegava para trabalhar e tudo estava normal às 10 horas. Acho que ela saiu mais perto do início do turno do que das 6 da manhã, quando deveria terminar. Quero dizer, nesses tipos de casos, se você fosse um dos investigadores nisso, acho que quais seriam as perguntas que você teria ao tentar juntar esse tipo de comportamento? Sair voluntariamente do local de trabalho durante o turno da madrugada, logo após ver sua mãe. E ela sai de casa por volta das 9h50. Ei, estou indo para o trabalho. Ela chega ao trabalho e então vai embora. Sim, como ela é recém-formada, eu, como investigador, gostaria de falar com colegas de quarto da faculdade, esse tipo de coisa, e ver como ela reagia a situações de alta pressão, sabe, provas finais ou algo assim. Ela chegava a pontos em que simplesmente era demais e precisava se afastar, não necessariamente ir embora, como fez dessa vez. Mas será que, sabe como ela lidava com esse tipo de estresse alto? Olha, eu não acho que seja fácil trabalhar em uma casa de repouso. Eu acho que isso já é muita pressão por si só, muitas exigências. Também não sei se essa era a escolha de carreira dela. Eu sei que ela se formou recentemente e trabalhar à noite provavelmente é uma coisa difícil. Então eu estaria observando como ela reage a situações de alto estresse e se às vezes ela só precisa se afastar e simplesmente tomar decisões, porque ela realmente deixou o carro e e levou os aparelhos. Então isso é estranho, né?
e desligou os aparelhos. Sim, e isso agora é bem típico. Tipo, sempre que temos casos de pessoas que só querem fugir, os dispositivos sempre disparam. E também em casos de saúde mental, eles sempre disparam. Porque, olha, as pessoas sabem que podem ser rastreadas. Então, a primeira coisa que acontece é que os dispositivos disparam. Essa parte não me surpreende. Seja saída voluntária ou forçada, vão desligar os dispositivos primeiro. Então, essa parte não me surpreende. Já faz 5, 6 dias, então teria sido no dia 5. 5 de outubro foi a última vez que ela foi vista. Então foi ou no dia 4 ou no dia 5, no meio da noite. Mas estamos falando de quase uma semana que ela não é vista. Como uma busca ocorre? Sei que muitos membros da comunidade espalham a foto dela em todo lugar. A foto dela agora está em toda a mídia local na Filadélfia, certamente aqui na internet também. Como a estratégia de busca muda ao se aproximar de uma semana, em comparação às primeiras horas da busca, 4 ou 5 dias antes. Sim, acho que nas próximas 48 horas, muitos recursos serão direcionados para isso. Agora, segundo relatos, o FBI está envolvido, pois vivemos um momento realmente crítico. E espero que seja isso, sabe? Talvez haja alguém na vida dela com quem os pais dela não necessariamente concordavam. E talvez ela esteja com essa pessoa. Eles só tentam descobrir como sair dessa agora. Essas coisas realmente acontecem. Já houve casos sobre os quais falei no seu programa em que essas coisas aconteceram. Lisa Petrov e outros, né? Então, ainda há esperança aqui. Quero dizer, veja bem, mas é preocupante quando se passam tantos dias assim, porque não é como se ela tivesse pegado, sabe, uma bolsa de... Não é como se parecesse que ela estava fugindo, sabe? Então, isso é muito preocupante. E eu acho que você vai ver muitos recursos sendo direcionados para isso ao longo da semana. Hoje, sabe, amanhã é domingo, porque eles sabem que esse é um momento realmente super crítico. E parece que eles, sabe, eu vi algumas imagens. Eles têm muitas pessoas lá fora com cães farejadores. Então eu acho, sabe, eu acho que vamos ter algum tipo de resolução neste fim de semana, ou hoje, ou, sabe, ou neste fim de semana. Espero que ela só esteja escondida em algum lugar, sabe? Sim, com certeza. É uma situação assustadora. Só de ver a preocupação dos policiais. Sinceramente, havia uma preocupação genuína no rosto do chefe de polícia. Então, e olha, ele sabe mais do que qualquer um de nós, né? Isso também deve ser considerado, pois eles escondem coisas. Ele parecia realmente preocupado, e isso é preocupante. Vamos seguir acompanhando o caso. Steve Fisher, investigador de pessoas desaparecidas, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Vamos ver como a história se desenrola. Espero que melhore e que Keita Scott volte para casa. Sim, obrigado. Mais uma vez, Keita Scott. Ela mede cerca de 1,68 m. A polícia afirma que qualquer informação sobre o paradeiro dela deve ser relatada, por menor que seja. Contate a Polícia da Filadélfia pelo 200 e 15.686 dicas. Isso é tudo para o On Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.